Hallo, hallo, liebe Familie, wie geht's euch? Alles gut? Hoje a gente vai falar sobre as frases finais que foram um pedido do William. Antes de mais nada, eu quero dizer que essa aula não é muito básica. Então, a gente vai falar primeiro das frases finais. A gente aprende as frases finais assim num curso normal, a partir aí do A2. Então, não é básico do básico, digamos assim. O que são as frases finais? As frases finais são as frases que vão indicar um fim, uma finalidade. Por exemplo, eu estudo alemão para ir para a Alemanha. Eu bebo café para ficar acordado. Ou seja, a finalidade de eu beber café é ficar acordado. Então, a gente vai mostrar o fim, a motivação, para que eu faço alguma coisa. A estrutura dessa frase é bem simples. Primeiro, você vai ter uma frase normal, do tipo, eu bebo café, ich trinke café, ou eu uso meu telefone, ich benutze mein Handy, né, meu telefone celular. E aí, como é que fica a estrutura da frase para fazer tal coisa? Atenção, a frase vai começar com e o verbo dessa frase vai estar lá no final com zu. Então vai ser zu mais o verbo. Por exemplo, eu uso meu telefone para ver vídeos. Então, ich benutze mein Handy, que é o para, Videos zu sehen, para vídeos ver. O que você percebe aí é o seguinte, que o verbo ver vai ficar na última posição da sua frase e antes dele tem um zu. Esse tsu não significa nada, você não precisa ficar preocupado, como é que eu vou traduzir esse tsu. Não significa nada. É simplesmente demonstrando que esse verbo está no infinitivo, ou seja, dormir, comer, beber, naquela forma que a gente acha no dicionário, sem nenhuma conjugação. Se esse verbo tiver algum complemento, esse complemento vai estar entre o e o tsu. É por isso que na nossa frase, ich benutze mein Handy, die Videos von Ludi zu sehen, a segunda parte, que é para ver os vídeos da Lud, os vídeos da Lud, que são um complemento de ver, vão estar entre e zu. E o sehen vai ficar no final depois do zu. Então, ich benutze mein Handy, die Videos von Lud zu sehen, significa eu uso o meu telefone para ver os vídeos da Lud. Vamos tentar uma outra frase. Por exemplo, ich benutze mein Auto, zur Arbeit zu fahren. Ich benutze mein Auto, zur Arbeit zu fahren. Eu uso, né? Benutzen significa usar, então eu uso o meu carro, demonstrando o quê? Para, vírgula e tá? Vai ter sempre uma vírgula aí antes desse iniciando uma frase final. Para, aí depois que eu vi o para, eu vou lá no verbo. Para ir, fahren, zur Arbeit, para ir para o trabalho. Então a frase é simples, o problema aqui é a ordem dos fatores. Normalmente em português eu falo primeiro para, depois o verbo, depois o resto. Em alemão não. Eu vou falar o para, que é o depois eu vou falar o complemento que seja do verbo e o meu verbo vai aparecer só no final. Ich benutze mein Auto, zur Arbeit zu fahren. Eu uso meu carro para ir para o trabalho. 3. Ich lerne viel, schnell Deutsch zu können. Ich lerne viel, schnell Deutsch zu können. Que significa, eu estudo muito, aí eu tenho para, depois eu vou precisar do verbo, zu können. Können significa conseguir, aprender. Können aqui é no sentido de conseguir falar, né? Schnell Deutsch zu können é para conseguir falar rápido alemão. Estudo muito para aprender, para conseguir falar rapidamente o alemão. Mais uma opção. Eu aprendo alemão para falar com a família da minha namorada. Eu aprendo alemão para falar com a família da minha namorada. Para falar vai ser no início e falar vai ser lá no final, zu sprechen. Entre o e o zu sprechen, eu tenho que colocar todo o resto, que vai ser com a família da minha namorada. É assim que vai ficar. Ich lerne Deutsch, mit der Familie meiner Freundin zu sprechen. Eu aprendo alemão para falar com a família da minha namorada. Muito bem, vamos então para o próximo exemplo.
Ich gehe jetzt einkaufen, um später kochen zu können. Eu vou agora fazer compras para poder cozinhar mais tarde. Para poder. Então, o poder vai ter que estar lá no final com o zu können. Mas aqui eu tenho para poder cozinhar, eu tenho dois verbos. E como é que vai ficar essa estrutura, Lud? Vai ficar o seguinte, primeiro eu vou usar o cozinhar, depois o zu, depois o poder. Cozinhar. Então, ficou kochen zu können. Kochen zu können. Então, später kochen zu können. Mas, Lud, se eu tiver dois verbos, como é que eu vou saber qual que vai ficar lá no final com o zu? É só você imaginar uma frase normal. Se a frase fosse eu posso cozinhar, a frase seria ich kann kochen. Se a frase fosse eu posso cozinhar mais tarde, ela seria ich kann heute kochen. Heute não. Ich kann später kochen. Eu posso cozinhar mais tarde. Ich kann später kochen. Ou seja, é o verbo que normalmente, na sua frase normal, na frase que você já sabe fazer, uma frase afirmativa, normal, é o verbo que estaria na segunda posição, que aqui é ich kann, é o kann, que estaria na segunda posição, que vai ser jogado para o final ali com o zu. Por isso é que fica später kochen zu können. É por isso que é o können que está lá no final com o zu. Sempre aquele verbo que normalmente estaria na sua segunda posição é o verbo que vai para o final, no infinitivo, com o zu. Isso tira a dúvida. Todas as vezes que você tiver dois verbos, você vai sempre colocar no final, no infinitivo, aquele verbo que estaria na sua segunda posição, caso a frase fosse normal. 6. Sie kauft ein Geschenk, um den Freund zu überraschen. Ela compra um presente para fazer uma surpresa, para surpreender o namorado. Überraschen significa surpreender. Então, ela compra um presente, sie kauft ein Geschenk, um den Freund zu überraschen, para surpreender o namorado. De novo, o zu überraschen lá no final. Número 7. Er benutzt die Zahnpasta, um sich die Zähne zu putzen. Ele usa a pasta de dente, Zahnpasta, um sich die Zähne zu putzen. Para Zähneputzen significa escovar o dente. Então, para escovar os dentes. Para escovar os dentes. Um sich die Zähne zu putzen. Putzen no final, porque é o verbo. Um outro detalhe legal de saber é que se o verbo que vai para o final for um verbo separável, por exemplo, ankommen. Ankommen significa chegar e ele é um verbo separável. Quando o verbo for separável, o zu vai entrar entre prefixo e verbo. Anzukommen seria o infinitivo com zu. Por exemplo, ele pegou o carro para chegar em casa mais cedo. Ou ele pega o carro, vamos fazer no presente mesmo. Nimmt das Auto, ele pega o carro. Aí vou ter vírgula, para. O chegar vai estar lá no final. Então, antes eu preciso colocar o quê? Em casa mais cedo. Em casa e mais cedo. Normalmente vem primeiro o complemento temporal, então früher, mais cedo. Em casa, zu Hause. E o ankommen no final vai ter que ter o zu entre o an e o kommen. Anzukommen. Então, nimmt das Auto, früher zu Hause anzukommen. Entendeu? No caso de serem verbos separáveis, o zu vai entrar entre prefixo e verbo, vai ficar tudo escrito juntinho. É basicamente isso que você precisa saber sobre as frases finais com um zu. Tem uma outra forma de fazer frases finais e isso a gente vai aprender muito em breve. Das ist alles. Tschüss!